Fala galera, vamos para mais uma aula. Hoje uma aula diferente, uma aula conceitual, em que eu quero passar para vocês a visão e a percepção do fator tempo que a gente tem aqui no mercado financeiro. Digamos que é o que diferencia, bem entre aspas, os homens dos meninos. A gente não tá aqui no gráfico, né? Como eu disse para vocês, vai ser uma aula assim conceitual em que eu quero aumentar o repertório de vocês e abrir a mente para vocês entenderem o porquê das coisas. E esse porquê faz muita diferença. Não à toa foi para buscar e entender o porquê das coisas que eu comecei a operar o Smart Money Concepts. E nessa percepção de entendimento do movimento do gráfico de fato ali como um relógio, né? Que ele tem ali os seus ponteiros, tem os seus horários, ele movimenta ali com aquela perfeição. E tudo isso eu só consegui entender, eu só consegui perceber por conta do Smart Money. E diante desse fator tempo que o Smart Money apresentou, eu venho já desmistificar algumas coisas que são bem ditas aí no mercado, né, mas que não representam a gente como operador de Smart Money Concepts. A primeira delas é que muita gente fala aí, ó, que o SMC é Price Action Gourmet. Por que muita gente fala isso? Por que muita gente aborda esse tema de forma superficial e acaba por dar essa percepção? Vocês veem que tem uma galera que fala, né, SMC diferente de ICT e que eu opero ICT, tem gente que fala que opera ICT, que não opera SMC. É exatamente essa galera que fala que opera ICT que inclui em seu modelo operacional o fator tempo, até porque o ICT fala o seguinte, ó, tempo mais importante que preço. Então guardem essa informação, vou até mudar isso aqui de cor, porque isso aqui é ouro para quem opera aí. Deixa eu mudar isso aqui de cor. Isso aqui é ouro fino para quem opera Smart Money Concepts. Eu não sou dessa linha de falar, não, eu opero ICT, não opero SMC. Por quê? Porque o próprio mestre Michael, né, o ICT, ele fala que ele opera SMC. Então por que tem gente que vai falar que opera ICT e não opera SMC? Só que onde é que está a distinção? Essa galera que ficava passando o SMC basicão, falando ali só sobre estrutura de mercado e que topo, fundo e supply demand, né, oferta e demanda. Então limitou muito o SMC, tanto que tem gente que fala que o SMC é topo e fundo com um nome diferente, e tem gente que fala que SMC é a mesma coisa de oferta e demanda, supply demand, né? Quando na verdade são formas totalmente diferentes de se operar. Essas percepções, elas estão inseridas, você consegue ver, né, isso dentro do SMC, mas vai muito, muito além. Então, falar que o SMC é um Price Action Gourmet é uma forma muito superficial de você ter essa leitura, essa visão do Smart Money Concepts. Então, quando a gente fala dessa galera, eu opero ICT, é exatamente a galera que coloca aí o fator tempo como extremamente relevante aí no seu modelo operacional. Mas SMC e ICT, gente, no final das contas é a mesma coisa, só que a galera que fala ICT, reforçando, é a galera que utiliza muito o fator tempo. Lembrando que para o próprio Michael, tempo mais importante que preço. O que isso significa? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês. A hora em que o gráfico ele faz determinados movimentos, por exemplo, uma captura de liquidez, uma quebra de estrutura, ou que monta uma região ali de um pod, um order block, enfim, um FVG, isso é muito mais importante do que o local onde ele coloca. Ou seja, um exemplo, se ele deixou ali no 22.300 no Nasdaq, né, um order block ou um FVG, a hora em que esse FVG foi deixado ali no gráfico é muito mais importante do que simplesmente a localização em que ele está. E vocês vão entender um pouco mais quando a gente for falar aqui dessas janelas de tempo, né, sobre o momento específico, para que vocês percebam. Mas, de toda forma, eu quero que vocês peguem a essência, o conceito atrás disso. A gente pode gravar outras aulas mostrando isso aqui no gráfico, mas hoje o meu intuito, o meu objetivo nessa aula de hoje é que vocês entendam o que está por trás do jogo, né? O que esse fator tempo ele é relevante, como eu vou começar a abrir minha mente para observar o fator tempo. Então é isso que eu quero que vocês aprendam aqui nesse dia de hoje, né? E vamos lá, então tempo mais importante que preço. E o que é esse fator tempo, né? Existe esse fator tempo em duas formas de se analisar no gráfico. Ela é a janela de tempo. O que é a janela de tempo? É a janela ali das sessões, ou seja, a sessão da Ásia, as kill zones, os macros, que acontece dentro de um determinado período ali, né? Tem determinada janelinha. Ou tem também ali o momento, como por exemplo aqui as aberturas, né? Meia-noite, 8h30, 9h30, meia-noite ali na abertura verdadeira, 8h30 ali a gente abre os mercados americanos e 9h30 a abertura da Bolsa de Nova York. Então aí que o bicho começa a pegar.
Então, a gente tem, nesses horários específicos, temos a janela de tempo e temos ali o momento. Então, o momento é uma hora específica em que acontece uma determinada ação do gráfico. A janela de tempo é que eu trouxe exemplos, né, das sessões, Killzones e macro, mas não se resume a isso, não. O ICT, ele sempre está apresentando ali novas janelas, como, por exemplo, ele traz ali a montagem de liquidez, um exemplo, né, que acontece ali entre 7 e 7h30, entre 8 e 8h30, entre 9 e 9h30 são pontos de liquidez extremamente relevantes que o gráfico tende a buscar com muito mais precisão, principalmente no horário das macros. Poxa, Varley, e aí? Esses horários que você está falando, é horário de quê? Gente, sempre lembrando, horário de Nova York, né? Então, -4, uma hora a menos que o nosso horário aqui do Brasil, beleza? Então, esse é o fator tempo. Quando a gente fala que a sessão é importante, é porque a gente está observando o que pode acontecer naquela sessão. Por exemplo, eu sempre faço para os alunos, né, a rota das killzones, que mostra ali o que acontece dentro da killzone. Então, o que acontece dentro de uma killzone de uma determinada sessão determina o que o gráfico vai fazer ao longo do dia, se você tem que operar, se você não tem que operar, se você tem que parar. Então, tudo isso aí acaba por ser extremamente relevante na sua leitura de preço, na sua leitura de gráfico, certo? Então, por isso, o tempo é mais importante que preço. Depois que eu comecei a observar e me ligar nesses movimentos, nessa janela de tempo, no momento, no gráfico, eu percebi que realmente faz muito sentido. E vamos lá, de que forma a gente pode utilizar isso aí como exemplo? Por exemplo, a gente tem o Power of Three, o AMD, o Judas Swing. O que são isso aqui? São questões que a gente utiliza aí, ó, de fator tempo, que determina exatamente como a gente vai ter uma leitura de contexto e como vai aplicar isso no operacional. Por exemplo, o AMD. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver. A gente tem aqui o AMD, ó, uma acumulação. Aí foi lá, veio ali a manipulação e depois foi lá e a distribuição. Então a gente vai ter isso aqui dentro de uma determinada janela de tempo. Por exemplo, ele acumula aqui na seção da Ásia. Aí ele foi lá, manipulou na seção de Londres e veio a seção de Nova York, abriu e distribuiu. Se unir a isso aqui, inclusive, gente, um Judas Swing, a percepção do Power of Three, que não vai só além da seção, vai também ali a questão da leitura dos candles, um CRT, tudo isso aqui unindo o fator tempo é que vai montando ali a sua leitura de contexto. Então, essas informações que eu estou trazendo para vocês observarem o fator tempo, que é extremamente crucial no modelo operacional do ICT, é para vocês ficarem atentos e perceberem que não adianta você ficar pegando a operação a qualquer horário. Ah, deu aqui um Silver Bullet, vou entrar na operação. Que horas que isso aconteceu? Em que momento do gráfico? Esse Judas Swing tá dando mesmo? É um Judas Swing? Tá manipulando ali na sessão dentro da killzone? Ou você tá simplesmente vendo uma manipulação e acha que quer entrar por causa da manipulação? Então, para que os modelos operacionais do ICT funcionem, você tem que estar sempre atento ao momento, ao tempo e à janela de tempo em que isso acontece no gráfico, certo? Então, outra coisa importante aqui, os vieses, né? O viés, como é que a gente determina viés? Determina muito viés com base aqui na abertura, informação que vale ouro fino para vocês aí, ó. O que acontece? As linhas das aberturas ali que a gente marca, que tem aí a meia-noite, 8h30 e 9h30, elas determinam muito sobre o viés do gráfico. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, abriu aqui, abertura aqui, meia-noite. Aí a gente vai ter aqui, abertura aqui, 8h30, um exemplo hipotético, gente, que eu vou botar aqui para vocês. E foi só caindo o gráfico, ó, a abertura aqui agora, 9h30. Aí o gráfico vai, tá vindo aqui, ó, só abrindo e caindo, abrindo e caindo, abrindo e caindo. O que isso aqui determina pra gente? Eu vou até mudar de cor. O que essas linhas aqui representam pra gente? Representam pra gente uma determinação de um possível viés vendedor intraday. Então o gráfico tá caindo aqui, você não vai ficar procurando comprar, você vai procurar oportunidades vendedoras. Então eu tô trazendo para vocês aqui esse exemplo só para vocês entenderem como o fator tempo é extremamente relevante. Então você não vai observar, não, vou observar só a estrutura, não, vou observar só FBGs, pós, etc. Não, você precisa estar atento ao fator tempo. Trouxe aqui também, ó, sobre as killzones. O que são as killzones, gente, dentro desse fator tempo? São os horários da morte, onde ali acontecem as melhores movimentações, as manipulações dentro de cada sessão. Então a gente tem aqui as sessões aí para vocês tirarem print, anotarem aí, ó, killzones aí do Forex, que tem seus horários específicos, killzones aqui dos índices, né, para quem opera Nasdaq, como é meu caso, aí gosto demais do Nasdaq, aqui do S&P. Tem também o Dow Jones aí, ó, Ásia, Londres. Aí tem aqui, ó, manhã de Nova York e Nova York da parte da tarde. Gente, isso é ouro fino quando vocês vão operar ali, que vocês vão analisar com base no tempo, pegar suas operações com base em tempo e não, eu gosto de operar em tal horário, eu acordei, abri o gráfico aqui, não tá nem aí para o que aconteceu nas sessões, não olhou o que aconteceu, se teve manipulação, não viu o que aconteceu na killzone, não sabe se teve um Judas, enfim, você tá boiando e acha que só porque viu uma quebra de estrutura ou tem um poi ali, você deve entrar na operação. Não sejam, assim, operadores de SMC
superficiais, sejam profissionais. Essa aula de hoje aqui sobre o fator tempo é para vocês, de fato, mudarem o jogo e entenderem que por trás do jogo há muito mais. O que a galera fala aí do metajogo, né? É você entender o que está por trás das entrelinhas. Então, eu espero que esse fator tempo e que essa explicação aqui rápida e objetiva tenda a abrir a mente de vocês para que vocês comecem a analisar com base no fator tempo como esse reloginho do mercado financeiro funciona e como esse tempo vai batendo e vocês vão observar as coisas que acontecem. Então estudem as sessões, o que acontece em cada sessão, aí você pega ali o Power of Three, AMD, estude as Killzones para você entender sobre o Judas Swing, perceba a macro, que é quando o preço tende a buscar pontos de liquidez dentro de uma determinada janela de tempo que acontece ali cerca de 20 minutos, né? Acontece ali, volta um exemplo, né? 8h50 a 9h10. Então, fiquem ligadas nisso aí e busquem cada vez mais conhecimentos. Então, vamos para cima. Se quiserem, eu mostre também esses exemplos no gráfico. Podem deixar que comentem aí que eu vou buscar